Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim! Na aula de hoje, aula do 9º ano, nós vamos falar um pouquinho aí sobre semelhança de figuras. É isso aí. Para quem quiser me acompanhar, estou lá na página 198, onde fala sobre semelhança de figuras. Já quero deixar a mensagem aqui que algo semelhante não quer dizer que é igual. Semelhante é diferente de uma coisa igual, beleza? Quando a gente está falando de algo semelhante, eu tenho algumas situações que eu tenho que obedecer para que eu possa definir se algo é semelhante ou não. Tá certo? Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar aí um pouquinho sobre semelhança de figuras. Chega de conversa e vamos lá para mais uma aula. Então, galera, deixa eu já colocar aqui o título da nossa aula de hoje. Semelhança de figura. E aí, galera, o nosso livro traz como uma explicação breve duas construções, né? A mesma construção, porém uma menor e uma outra maior. Nesse caso, eu teria uma semelhança. Por quê? Porque aqui seguiu uma proporção, né? A janela reduziu proporcional, a porta reduziu proporcional, o telhado reduziu proporcional, então teve uma proporção nessa redução, certo? Agora, quando isso não acontece, eu não posso considerar que uma figura é semelhante a outra figura. Eu não vou conseguir desenhar perfeitamente, mas vou tentar colocar aqui o exemplo que o livro traz de um quadrilátero. E aí, esse quadrilátero, ele pergunta se existe semelhança entre essas duas figuras. Deixa eu fazer aqui. E aí eu já vou explicando a vocês o que eu tenho que levar em consideração para que algo seja semelhante. Vou tentar reproduzir um aqui menor. Aqui, galera, essa figura eu não estou fazendo com a medida real, tá? Só estou fazendo o mesmo formato. E aí, a informação referente ao lado, de cada pedacinho desse quadrilátero, eu vou estar informando aqui quando eu for colocar o valor. Então, aqui eu tenho o segmento AD, DC, CB e BA, certo? Aqui 20, tudo em centímetro, tá? Aqui 14, 13 e 12. Tenho também os ângulos internos, 90, 90, 60 graus, 120. E aí, na outra figura, eu tenho lado AD', DC', CB'. E aí aqui, 10, tudo em centímetro também. 7, 6,5 e 6. Os ângulos internos, 90, 90, 60 e 120. Então vamos lá. Essa figura seria uma figura semelhante? Como que eu faço para identificar e dizer se a figura é uma figura semelhante? Primeiro, eu tenho que observar se os ângulos internos desse polígono são semelhantes. Então, primeiro eu vou observar os ângulos internos.
Ó, 90, 90, 90, 90, 60, 120, 60, 120. Então, beleza, a partir dos ângulos internos, já coloco essa situação, obedece. Então, beleza. Só que não é somente analisar o ângulo interno. Eu tenho que ver se esses lados eles são congruentes, se eles são proporcionais. Então agora o que eu vou ter que fazer? Além de analisar os ângulos internos, eu vou ter que ver se tem uma proporcionalidade entre essa figura e essa daqui. Como que eu faço para ver isso? Fazendo a razão de semelhança. Então eu vou colocar aqui, ó, o lado que tem o ângulo 60 com 120, vou montar a razão, ó, 14. Se eu estou analisando aqui esse lado que tem ângulo 60 e 120, o outro eu também tenho que analisar o lado que tem 60 e 120, que é o lado 7. Isso daqui vai me dar uma razão de 2. Agora eu vou analisar outro lado, ó. Esse daqui, ó, lado DC. Lado DC, eu tenho 13. 13 e o outro lado DC, 6,5. Quanto que dá isso? Também 2. Eu posso fazer isso com todos os lados, ó. Esse daqui, ó, seguindo, né? 12 dividido para 6, 2. E 20 dividido para 10, também 2. Então aqui, ó, entre os lados seguiu uma proporção. Dessa figura maior para essa menor, reduziu a metade. Tá certo? Então aqui eu tenho uma figura semelhante. Lembrando mais uma vez, para eu considerar uma figura semelhante, eu tenho que analisar os ângulos internos, se eles são correspondentes, né? E tenho também que verificar o valor da razão entre os lados, beleza? Então, feito essa verificação, eu posso considerar que esse é semelhante a esse, beleza? É basicamente isso, galera. Não tem muita variação nessa parte de semelhança, você só tem que ficar atento a essas duas situações, né? A parte do ângulo interno que você tem que analisar e também a parte da razão entre os lados, tá certo? Para dar continuidade à nossa aula, vou resolver com vocês essas 3 atividades aqui, tá? Vou resolver essas 3 atividades. Ontem ficou um pouquinho de dúvida em relação à resolução da questão número 31, que pedia para medir com o transferidor e tal. Para a turma 902, tá vendo esse conceito agora. Então, eu peço para que vocês façam aí essas atividades da página, deixa eu ver aqui, ó. Página 199, tá certo? E aí, no nosso encontro, né, o pessoal da 902, no nosso encontro a gente tira as dúvidas aí, acerta todos os pontos. Beleza? Então vamos lá, a questão de número 30, ele pede o seguinte: identifique os pares de figuras são semelhantes e, em caso de afirmação, calcule a razão de semelhança entre a figura 1 e figura 2. Então vamos lá. Eu tenho aqui na letra A um retângulo e um retângulo, né? Retângulo da figura 1 e retângulo da figura 2. Analisando os ângulos internos, beleza, obedece à primeira situação para eu verificar se é semelhante. Porém, agora eu tenho que montar a razão entre essas figuras. Então, ó, a razão entre A1 e A2, vou montar aqui, ó, fazer aqui no cantinho. 7 sobre 5 e 9 sobre 7,4. Ó, altura, base, tá? Eu não posso fazer misturado, senão eu não vou conseguir montar aí a minha razão. Deixa eu fazer aqui, ó, 7 dividido para 5. 7 dividido para 5 vai dar exatamente 1,4.
Então, para que essa figura seja semelhante, essa divisão aqui também tem que dar 1,4. Vamos ver? 9 dividido para 7,4 vai dar 1,21 aproximadamente. Então, essa figura da letra A não é semelhante. Beleza? A figura da letra B. Analisando os ângulos internos, ó, 97, 126, 122, 70, 125. Beleza. Obedece à primeira regrinha aí para eu verificar a semelhança, né, que é do ângulo interno. Agora eu teria que fazer o quê? Montar a razão entre os lados, certo? Vou fazer aqui no cantinho, ó. 9,6 dividido para 6,4. Observem aqui que eu tenho que pegar o mesmo lado, ó. Tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro, ó. Esse com esse. E aí eu vou pegar agora o 10,8 sobre 7,2. Vou calcular só a razão desses dois para a gente verificar se tem uma proporção aí entre a figura 1 e 2. 9,6 dividido para 6,4 vai dar 1,5. E o outro lado? Vamos ver. 10,8 dividido para 7,2 também vai dar 1,5. Não vou calcular os outros, mas essa figura seria uma figura semelhante. Beleza, galera? Basicamente isso. Eu vou analisar os ângulos internos e depois eu vou montar a razão entre os lados dessa figura. Na questão de número 31, ele pede para a gente calcular o tamanho do lado, né, com a régua, e também medir o ângulo interno dessa figura, certo? E aí, é aqui que teve um pouquinho de dúvida, por quê? Porque estava dando uma diferençazinha, então eu já vou prolongar aqui, ó, vou pular para a letra B, depois eu faço a letra A. Vou prolongar aqui, ó, porque aí a gente consegue perceber. A gente vai ver encostar, né, no transferidor essas retinhas que eu estou colocando aqui. Vou fazer isso na outra também. Como a figura é pequena, na hora que eu colocar o transferidor, pode ser que fique um pouquinho difícil para eu verificar, para eu ver, né? Então por isso que eu estou prolongando. Então, ó, primeiro eu vou... Cadê meu transferidor? Primeiro eu vou medir esses ângulos usando o transferidor. O transferidor é essezinho aqui, ó. Tem esse da bolinha e tem umzinho que é meia lua, né? Mas é a mesma coisa, transferidor. Como que eu faço para medir? Estão vendo que aqui no meio, ó, aqui no centro é o centro do meu transferidor. O centro do transferidor, ele vai no vértice, né, do ângulo que você quer medir. Então, ó, vou colocar aqui no vértice, certo? E aí eu tenho que posicionar ele retinho aqui com a minha reta, ó. Eu tenho que posicionar ele certinho aqui com a minha reta. E aí eu consigo perceber que esse ângulo é um ângulo reto, 90 graus. Tá? Então já vou colocar aqui que esse ângulo é um ângulo reto. Agora, como que eu faço para medir esse ângulo daqui de cima? Vou virar o meu transferidor, ó, a bolinha ali, o centro, em cima do vértice. E ele tem que estar retinho aqui com essa outra reta, ó. E aí, por isso que eu prolonguei, ó. Tá vendo? Prolonguei aqui, e aí eu consigo perceber, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 54, 53. Vou colocar 54.
54 graus. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse daqui, ó. Virei o meu transferidor, o centro do transferidor no vértice, e aí vou posicionar ele retinho aqui, certinho, e vou ver qual é a representação que deu ali em cima. Ó, aqui eu já vou olhar ao contrário. Deixa eu posicionar aqui certinho. Aqui eu vou olhar ao contrário, ó. O 0 é a parte de fora, ó. 0, 10, 20, 30, 36, ó. Tá vendo? Que a retinha que eu fiz deu pra gente perceber ali, ó, 35, 36. Então esse ângulo daqui, 36 graus. Beleza? E o que acontece se eu somar todos esses ângulos internos aqui? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser 180. Beleza? Então, se por acaso eu medir e der faltando 180 ou mais que 180, está errado. Não existe um triângulo onde a soma dos ângulos internos não dê 180. Beleza? Então, feito isso, agora eu vou fazer a mesma coisa lá na figura 2, né? No outro triângulo. Vou aqui no vértice. Também é um ângulo reto, um ângulo de 90, ó. 90 graus. Então já vou marcar aqui 90 graus. Vou medir esse daqui, ó. Esse daqui tá dando 34 também, ó. Em cima do vértice, aqui 0, 10, 20, 30, 35. Tá um pouquinho, ó, 34. Então aqui 34. Vou até medir de novo. 180 aqui. Isso aí, 34, 35, aqui o 40. E aí, agora eu vou fazer o contrário para medir esse ângulo daqui de cima. Esse ângulo daqui de cima. Olha só quanto que deu. Ó, 0, tô olhando agora o interno, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 56. Então, esse ângulo daqui, ó, vale 56. Tá certo? Por pequeno detalhe, pouquinha coisa, eu já posso considerar que esse triângulo ele não é semelhante um com o outro. Por quê? Olha só o ângulo interno. Aqui deu 54, aqui deu 56, aqui deu 36 e aqui deu 34. Então, essa figura aqui, ela não é semelhante. Não vou nem medir aqui, não vou nem montar a razão dos lados, porque ele não atendeu a primeira solicitação, que é verificar o ângulo interno. Então, galera, é assim que eu faço para medir um ângulo com transferidor. Na letra A, em todas as situações eu tenho ângulos retos, tá? Tanto na figura 1 quanto na figura 2. E aí, nesse caso, eu só tenho que verificar, e aí já vou falar com vocês, que essa figura, né? Se ela tiver o mesmo valor do lado, aqui vai do 0 até o 2,7. Ó, 1, 2, 2,5, 2,7. 2,7. Deixa eu medir aqui embaixo. Também deu 2,7. Essa figura aqui é um quadrado. Agora eu vou medir a outra. 2.
E a altura aqui também 2. Posso considerar que essa figura é uma figura semelhante, certo? O que acontecer de acordo com esse lado aqui, ó, vai também acontecer com esse outro lado aqui. Então eu já posso considerar que o quadrado ele é semelhante um com o outro, beleza? Não posso fazer essa afirmação do retângulo, posso fazer essa afirmação do quadrado, tá certo? E aí, galera, para o nosso vídeo não ficar muito extenso, vou deixar o número 32 para que vocês façam aí, e aí na próxima aula podem me perguntar se por acaso ficar alguma dúvida, beleza? Então é isso, né? Espero que vocês tenham compreendido, espero também que vocês tenham lembrado, né, como que eu faço para calcular, para medir, na verdade, um ângulo, né, usando o transferidor. E essa nossa aula de hoje fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.